Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 4 de julho, nós estamos recebendo, com muito prazer, o cientista político Aloísio Azevedo e também o professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, o colega jornalista Marcos Vinícius Batista. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais e sites com a jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz na capa: Dilma anuncia novo terminal privado em Guarujá. Na Folha de São Paulo, Exército derruba presidente do Egito. No Estadão, golpe depõe presidente do Egito. No Santa Portal, 9 imóveis da Baixada Santista postos à venda pelo governo do estado. No site do Boc News, USP adota a meta para 2018 de 50% de alunos egressos da escola pública. No G1 Santos e região, estivadores desocupam Codesp a pedido da Polícia Federal. E no portal da UOL, Corinthians supera a falha de Cássio e derrota São Paulo por 2-1 no primeiro jogo. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a presidente Dilma Rousseff, como se sabe, encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de reforma política por meio de um plebiscito, abrangendo 5 temas: financiamento de campanha, o sistema eleitoral, a suplência no Senado, o fim das coligações partidárias e o fim do voto secreto no Congresso Nacional. Propostas que, convenhamos, não devem ser objeto de reforma política, muito menos de plebiscito. Razão pela qual, aliás, diversas lideranças políticas, inclusive da base aliada do governo, têm criticado duramente essa proposta. E, além do mais, não será com reforma política que vai se atender ao clamor das ruas, às vozes das ruas, nesse momento histórico que o país vive. No programa de hoje, nós vamos debater todos esses temas com os nossos convidados, que são especialistas na matéria, mas assim que a Paula nos trouxer as informações a respeito da previsão do tempo e do movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, o tempo continua firme, o sol prevalece nesta quinta-feira. A temperatura varia entre 15 e 25 graus em Santos e a tábua das marés. As ondas podem chegar a 1 metro a partir das 4 horas da tarde. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes entre os quilômetros 16 e 14. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta Imigrantes para quem vem sentido litoral. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega apresenta tráfego normal até o momento e a Cônego Domênico Rangoni tem trânsito lento no sentido Guarujá do quilômetro 3 ao 5. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 5 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com 2 embarcações, com 30 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. Participe do Jornal em Foque questionando os nossos convidados de hoje, o cientista político Aloísio Azevedo e o professor Marcos Vinícius Batista. São 8h09, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida.
Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 vezes. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. 8h12 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo nesta quinta-feira, dia 4 de julho, que nós estamos recebendo com muito prazer o cientista político Aloísio Azevedo e o professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, o jornalista Marcos Vinícius Batista. E agora nós vamos ver a reportagem do programa de hoje que trata do movimento dos médicos, não é isso, Paulo? Isso mesmo, Chico. Os médicos ganharam as ruas em todo o país nessa quarta-feira contra a importação de profissionais e por melhores condições de trabalho. Em Santos, eles percorreram a Avenida Ana Costa até a Praça Independência no Gonzaga. Apitaço, palavras de ordem, de branco ou não, os médicos deixaram consultórios e receituários de lado e foram para a rua protestar. Se nós não paramos de atender, as urgências e emergências continuarão sendo atendidas e todos nós vamos a São Paulo participar dessa mobilização em prol da saúde pública brasileira que atualmente se encontra na UTI. A movimentação teve participação de profissionais em várias cidades do país. Em Santos, uma das faixas da Avenida Ana Costa foi ocupada. Contaram com a solidariedade de moradores. E ninguém melhor que os próprios médicos para fazer o diagnóstico da saúde no país. Nós não temos estrutura, o SUS está abandonado. Não adianta fazer medicina só com termômetro, com estetoscópio e um aparelho de pressão. Não é assim. Se um paciente no interior, num lugar onde ele não tem uma boa assistência, ele estiver com uma esclerose múltipla, ele não tem direito a ter uma tomografia e fazer o diagnóstico e poder ter um tratamento. Então por que a medicina para o pessoal da periferia, do interior, das zonas mais pobres, tem que ter só o básico? E quem descobre a doença também tem a receita para um atendimento médico de qualidade. Esse país tem um número muito maior de médicos do que é necessário, do que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos o dobro, não falta médico. Se o governo federal faz uma melhor estrutura no interior, um plano de carreiras, nós médicos vamos para lá. Segundo os profissionais, a importação de médicos para atuarem no interior do Brasil não é a medida ideal para curar o setor. Mas se a proposta da presidente Dilma for colocada em prática, tem que ser na dose correta. Nós não temos nada contra o médico estrangeiro, desde que ele venha para o nosso país e faça o revalida. O que é o revalida? O revalida é um protocolo de onde ele vai mostrar que tem capacidade para atender a população, tá? Então ele vai se submeter a um exame, a uma proficiência de língua, a um exame teórico e um exame prático. A manifestação chegou à Praça da Independência, coração do Gonzaga, onde os médicos cantaram o hino nacional.
Aí está o protesto dos médicos em Santos, protesto que aconteceu em todo o país no dia de ontem contra a importação de médicos estrangeiros anunciada pelo governo, especialmente médicos cubanos, bolivianos, enfim. E é mais um desdobramento dessa onda de manifestações, de protesto que se espalham, que varrem todo o país. Eu estou aqui hoje com o cientista político Aloysio Azevedo, um querido amigo, enfim, velho companheiro do Jornal Opinião, na TV Mar. É um prazer recebê-lo, Aloysio. Bom dia, obrigado pela sua presença, é uma honra recebê-lo. E, ao mesmo tempo, eu gostaria que você começasse comentando esse movimento dos médicos, enfim, e toda essa onda de manifestações pelo país. O prazer é meu, Chico, estar aqui com você de volta, o Marcos. Obrigado, Luiz. E toda a equipe, a Paula, e retomando essa vinda a Santos, querida Santos. Agora, é interessante, eu estava pensando, Chico, quando eu era mais jovem, garoto, existiam praticamente 5 profissões, né? Advogado, médico, dentista... Engenheiro. E professor. E a professora que fazia o clássico ali, isso aí, algumas... mas hoje você vê médicos em passeata, há uma proletarização dessas profissões antigas que eram nobres, sim, especiais. E você vê o movimento que é o Valida, o governo coloca essa questão, que é uma carência incrível nas periferias das grandes cidades, das megalópolis. Nós não temos realmente médico atendendo o SUS, atendendo o povo. Nas cidades da periferia do Brasil também não. E eles colocam corporativamente, não há uma solução, eles não vêm com uma solução, com a proposta alternativa. Cria o Revalida, se você vai para o Revalida, depois os médicos, terminando aquele prazo, retornam para concentrar, disputando com eles. Quer dizer, não... Mais espaço nas áreas nobres, digamos assim. Só durante aquele contrato, depois tem condições, por ter revalidados os diplomas, claro, de disputar com os médicos. Então, é uma situação saia justa. Agora, eu acho que falta aos médicos colocar uma proposta alternativa que dê uma solução às nossas periferias e ao maltrato que o povo sofre a beça aí, né, Chico? É verdade. Marcos, como é que você está vendo esse movimento especificamente dos médicos? Olha, bom Chico, dia, obrigado pela presença. Dia, agradeço mais uma vez pelo convite, um prazer dividir a mesa com vocês, com toda a equipe do programa. É como o Aloysio falou, quer dizer, você não tem uma solução alternativa, né? A gente tem uma série de problemas colocados e todos eles não desaguam numa possibilidade de resposta imediata. Sim. Quer dizer, se colocou, por um lado, o problema do sistema de saúde, mas é um problema óbvio, que todos nós conhecemos, né? Não precisa ser médico para saber, né? Essa questão da concentração, né, de profissionais nas áreas urbanas, né? E mesmo nas áreas urbanas, as áreas centrais, não nas áreas periféricas, né? Que também não é um problema exclusivo dos médicos, há uma concentração de advogados, há uma concentração de jornalistas e assim por diante, né? Mas também tem uma questão paralela importante, que é a questão do ato médico, né? Que gera também protestos de outras categorias profissionais, né? Portanto, nesse sentido, os médicos estão praticamente sozinhos, né? Foram para as ruas em passeata, que é uma questão até engraçada, né? Ver os homens de branco, né, com cartazes, fazendo reivindicações, uma coisa incomum nesse momento histórico, nesse momento atual, né? Mas os médicos estão sozinhos, né? Claro que tem a força da corporação, a força da categoria, mas ao mesmo tempo tem o ato médico, que fez com que as demais categorias, né, não comprassem essa briga, porque elas também estão em desacordo com a categoria médica, os psicólogos, os enfermeiros, fisioterapeutas e tal. Né? E teve também protestos de psicólogos em São Paulo por conta do ato médico. Né? Enfim, Aloysio, como é que você vê, todo esse movimento, esse momento histórico que o país vive, enfim, aonde isso vai parar? É um pouco difícil de dizer, mas nós temos uma datação, né, da vida política. Nós temos as eleições no ano que vem, eleições para a presidência da República, eleições gerais. Então, esse é um norte, esse é um horizonte bem claro.
Agora, nós tivemos uma precipitação do processo eleitoral. Sim. Então, com isso e a coincidência com o cansaço da população em relação à classe política e a esse estado putrefeito que o Brasil vive, né? Então, houve esse cansaço e coincidiu com a antecipação. Então, nós teremos aí um período mais alongado para a classe política de muito sofrimento, porque depois que o povo foi para as ruas e condenou o Estado e a classe política, então ela fazendo o movimento assusta, ela em silêncio assusta talvez até mais, porque de repente pode sair. Sim. E o sujeito não sabe o que fazer para que evite que ela saia outra vez nas ruas. Então é um pavor, e essa saia justa é uma coisa maravilhosa. Para nós que estamos vendo desde 74, se lembra o susto que o MDB causou à ditadura militar? Desde lá o povo já começa a se pronunciar, a assumir, vamos dizer, um certo protagonismo. Depois vem 89 com aquela surpresa de julgar o Collor com o PT irresponsável naquela época, no segundo turno, abandonando os partidos tradicionais. Depois vem o Ficha Limpa, que é uma ação popular. Então, o protagonismo do povo já está há muito tempo, o povo assumindo responsabilidades que caberiam às nossas elites que estão há muito tempo, como disse o Santiago Dantas, numa frase magistral e premonitória de 1962, imagina a crise do gênio. O povo brasileiro está muito mais preparado para cumprir a sua função de povo do que a nossa elite de cumprir a sua função de elite. Então, o que aconteceu? Ele está assumindo. E agora, de repente, assumiu definitivamente. Agora não tem mais como evitar algumas coisas. E agora os políticos muito fragilizados estão apressadamente aprovando coisas, sem muita discussão. A nossa presidente, infelizmente, está mostrando um certo despreparo para cuidar da situação, age de maneira mercadológica, fazendo um jogo de gato e rato com a classe política e o Congresso, e o povo assistindo dessa maneira agora diferente, né? mais ativo. Quer dizer, vai desembocar em 2014, quer dizer, nós vamos ter agora... Nesse momento, houve um desvio de atenção, procurou-se um desvio de atenção para essa questão da reforma política, essa coisa que você bem disse. Não tem nenhum sentido tratar o problema eleitoral como se fosse uma questão da reforma política. Reforma do Estado brasileiro que está precisando. Isso sim, a reforma do Estado. Realmente. Não a reforma política. E assim, alguns pontos tão superficiais. Como, imagina, tratar do suplente do senador, um plebiscito. Não tem sentido uma coisa dessa. Dá a impressão de que o governo federal, via aparições da presidente na televisão, ele faz propostas para apagar os incêndios pontuais, sabendo que esses incêndios vão continuar acontecendo. Quer dizer, dá a impressão de que o governo federal sabe que esse plebiscito não vai mudar muita coisa. Não vai mesmo. Né? Não vai mesmo. Não vai mesmo. É um jogo de cartas marcadas que, na verdade, mostram que os políticos ainda não entenderam o que está acontecendo, não entenderam o que está acontecendo nas ruas, não entenderam essa segunda etapa, que são os protestos mais localizados, os protestos em regiões periféricas. Né? E de entidades classistas. Isso, enfim. Exatamente. E continuam trabalhando com as velhas armas, com os velhos métodos, né? Quando o cenário é outro. Né? Você veja que, Marcos, a presidente teve uma oportunidade incrível, mesmo estando impactada e desorientada, resolver encaminhar as coisas de uma maneira mais correta e mais justa, e mais, vamos dizer assim, com mais credibilidade. Ela tem um governo chamado presidencialismo de coalizão, que é a própria fisiologia da corrupção. São 39 ministérios na base do toma lá da cá. Quer dizer, o povo olha isso aí e sabe que aí é a fonte da corrupção no Estado brasileiro.
E a própria reação dos 10 partidos que compõem essa coalizão, só 2, o PT e o PCdoB, anunciaram que apoiam o plebiscito. Nem na base aliada eles para o ano que vem. Bom, se ela é da competência dela, só dela, desfazer esse tipo de governo. Então ela poderia, com um impacto fantástico, anunciar a redução de 39 para 12, por exemplo, sim, e fazer uma reforma da administração. E do Estado também, aproveitar. E em seguida fazer o quê? Se você olhar as ruas, eu estive nas ruas, até como observador, enfim, e claro, como participante também, ativo. E a população está preocupada com os problemas do dia a dia dela, é a mobilidade urbana, sim, é a educação, que é uma calamidade, é a segurança e a saúde. Então, você percebe o seguinte, essas reivindicações todas são reivindicações que morrem no Estado e no município, sobretudo no município. Claro. São coisas típicas. Então, nós temos um pacto federativo em que todos os recursos, o grosso dos recursos obtidos com os impostos vão para a União, para a presidência. Um pouco vem para o Estado e quase nada para o município. Então, para atender verdadeiramente a população, seria tem que se inverter isso, essa lógica tem que ser invertida, é evidente. E para o município. Evidente. Então, ela tinha a oportunidade de desfazer o governo, o presidencialismo de coalizão, um ato só, e aí combateu a classe política direto com apoio popular incrível e propôs imediatamente a revisão do Pacto Federativo, respondendo à população. A população olharia, agora o dinheiro vem para nós, uma mínima chance. Não, faz um desvio para uma reforma política. Porque se a gente observar, Luiz e Chico, essas 5 propostas da Dilma, 3 delas são absolutamente irrelevantes. Né? A principal das irrelevantes, discutir suplência do Senado. Né? E aí fica aquela impressão de que o plebiscito e as 5 propostas são a cortina de fumaça, ou seja, aquele desvio que você mencionou no começo do programa, para desviar o foco dos reais problemas que incomodam as pessoas e que levaram essas pessoas às ruas. Claro. Porque a população não está nem aí para discutir suplência de senador. Sim. Tem coisas muito mais urgentes. Voto secreto no Congresso. Tem problemas muito mais urgentes, cristalinos. Não, né? As ruas apontaram. Exatamente. O problema é o seguinte, não se pode duvidar da notabilidade, do retrato do que houve. Quer dizer, a nenhum político é dado, vamos dizer, desconhecer a evidência dos movimentos. Apontados por movimentos. Você pode dizer o seguinte, há muitas coisas colocadas, mas você olha ali, o essencial está claríssimo. E ela colocou num outro plano. Não, inclusive ela criticou, Marcos, Luiz, fez críticas a esses gastos, essa redução de gastos, de diminuição de secretarias ou de ministérios ou de providências, como foram adotadas, por exemplo, no governo de São Paulo, como uma medida demagógica, sem consequência, que ela não iria fazer, reduzir coisíssima nenhuma em termos de ministério, essa reforma administrativa tão necessária e que o Aloysio fez referência. Mas também, Aloysio, olha, apesar desse recado das ruas, do clamor das ruas, eles não desistem, não. Quer dizer, o presidente do Senado agora viajou no avião da FAB para ir num casamento da Câmara Federal também, foi o Jogo do Brasil. Ou seja... Não, e tudo passa por uma... Tá certo. Não perceberam nada, não entenderam nada. É interessante a crise moral do Estado. Esse presidente da Câmara é um decano. Ele está parece que é o mais antigo, quinto ou sexto mandato. É o mais antigo deputado. É o do Rio Grande do Norte. Isso. Do Rio Grande do Norte, um coronel do Rio Grande do Norte. MDB. Você pega o Renan da Alagoas, esse líder do MDB, quer dizer, que questionou aqui a reforma portuária. Você olha, o rebotalho da classe política assumiu o controle do Congresso Nacional. É uma coisa tão escandalosa. Então você instala imediatamente a crise moral. Porque eles não se preocuparam em não revelar isso. Qualquer político normalmente procura não revelar isso. É porque, na verdade, a classe política como um todo, se a gente observar as respostas que são... É impressionante, né? Que são respostas pontuais, quer dizer, eu vou lá e congelo a tarifa, mas eu não discuto a qualidade do serviço. Eu vou e reduzo a tarifa, mas não discuto os contratos com as concessionárias.
né? Ou evito o reajuste do pedágio, mas jogo nas costas do caminhoneiro. Enfim, uma série de problemas são respostas pontuais porque a crença da classe política é que isso vai passar. Vai passar. É que isso vai reduzir a zero e tudo será como antes. Né? Já avisando a eleição do ano que vem. Eu peço sua licença, Marco e Luiz, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Apoiar a cultura é valorizar as nossas raízes, é dar valor à nossa gente. Preservar nossas imagens, nossas cores, é você fazendo parte da história. E aqui na Pinacoteca, todo este acervo precisa da sua ajuda. Empresas de todos os tamanhos podem ter o selo de Empresa Amiga da Pinacoteca. É fácil participar. Ligue 3288-2260. Apoiar a arte faz bem. Você ganha, porque a sociedade ganha. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 4 de julho. E nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, o cientista político Aloysio Azevedo e o professor de comunicação, jornalista Marcos Vinícius Batista. E agora, neste bloco, Aloysio, eu gostaria de colocar a seguinte questão. No início das manifestações, desse momento histórico que o país vive, a presidente Dilma Rousseff veio à televisão para anunciar 5 pactos. Me lembro bem, era o pacto fiscal, no sentido do controle da inflação, um pacto entre todos os municípios, estados, enfim, um pacto pela educação, um pacto pela saúde, de certa forma contemplados pelos royalties do petróleo, 75% para a educação, 25% para a saúde, mas não se sabe quando isto será efetivamente viabilizado, um pacto pela mobilidade urbana. Inclusive, seriam liberados 50 bilhões de reais para a construção de novas linhas de metrô, ônibus, trens, etc. E o pacto político. De tudo isto, Aloysio, parece que só restou o pacto político e este arremedo de reforma por meio de plebiscito que está sendo encaminhado ao Congresso Nacional. E aqueles pactos no início das manifestações? No início, você se recorda que, na verdade, isso aí passou para uma proposta de assembleia, uma assembleia constituinte exclusiva. Inviável. Inviável. Para isso, não foi sondado o vice-presidente da República, que é um especialista constitucionalista. Não foi ouvido por quê? Porque o marqueteiro João Santana é que dirigiu isso aí. A necessidade de você tirar das ruas, a força das ruas, jogar para um conflito, entre aspas, com o Congresso Nacional, que estava mutilado. Esse foi um processo mercadológico. Então, não tem nenhuma validade. Nenhum desses pactos era para... Tudo era para inglês ver. Na verdade, o que tinha aí completamente era o seguinte, o PT, que é o partido da presidente, estava absolutamente em frangalhos,
como está, moralmente, sob todos os aspectos, e politicamente. Então, era necessário recuperar o controle do PT no governo. Então, tudo isso resumiria, no final, ao plebiscito, que é onde o PT poderia sair, foi escorraçado das ruas, sair para a defesa do plebiscito. Então, na verdade, foi colocado vamos dizer assim, como se diz vulgarmente, foi colocado um bode, que era constituinte, para ser tirado e entrar o plebiscito, só o plebiscito. Só o plebiscito agora também está reduzido a nada, porque não tem sentido. A base do governo, que hoje está muito conflitada com o PT, percebeu que é uma jogada partidária, então perdeu credibilidade. Não, e o PT, inclusive, está chamando seus manifestantes, para criar uma grande mobilização em favor do plebiscito. Aliás, o Marcos fez um artigo muito interessante no Boqueirão News na semana passada. O título, se não me falha a memória, PT está morto, não é isso? Exatamente. Já fazendo uma análise de todos esses fatos. O partido hoje ele é uma caricatura de todos os princípios que nortearam os seus primeiros 20 anos, né? Sim. E aí, como o Aloysio disse, né? Uma das estratégias mais elementares de comunicação é você criar um fato para esvaziar o anterior. Claro. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um dos pactos, o de mobilidade urbana, em que ela falou em 50 bilhões de reais em investimentos, e não se fala mais nisso, né? Porque agora só se discute o tal do plebiscito, né? Não se discutiu em nenhum momento de onde vem esse dinheiro, em que tipo de obra, prazos, não há projetos, né? Há um elefante dentro da sala, que são as obras de mobilidade urbana da Copa do Mundo, né? Em que tem um levantamento já divulgado pela imprensa de que pelo menos 1/3 das obras, de jeito nenhum, não importa a aceleração delas, acaba antes da Copa do Mundo, né? A gente vai ver uma confusão enorme no sistema de transporte. É verdade. Né? Então, E ela perdeu, Marcos, perdeu a oportunidade aí também de fazer uma colocação em termos de mobilidade urbana dramática e da competência dela. Era esquecer esse trem-bala, que é uma mobilização de 50, 70 bilhões, e endereçar esses recursos todos para a mobilidade urbana, para o metrô. Exato. É da competência dela. Ela poderia também impactar com isso. Mas poderia ter anunciado isso objetivamente. Não mexeu em nada que poderia E se o primeiro passo é você criar um fato para esvaziar o outro, né, o problema real, o segundo passo ela também adotou, né, que é justamente você acabar construindo um discurso, né, que na prática é natimorto. Ele esvazia em si mesmo e transfere a responsabilidade, porque na hora que ela discute o plebiscito ou discute esses pactos todos, ela joga para o Poder Legislativo e reduz... Quem tem competência de fato. Que, na verdade, é quem tem competência, né? Porque você tem, por exemplo... Teoricamente, né? Competência potencial. Na verdade, está em fragagem. Né? Exatamente. Você veja, temas como, por exemplo, coincidência de mandatos. Isso seria uma medida importante para o país. Eleições gerais, de fato, de vereador a presidente da República, e não de 2 em 2 anos. Né? Mandatos, por exemplo, de 5 anos, seria uma medida também interessante. No final, nada disso se discute. Fica. Como é que você vai explicar para a população o que é o voto distrital puro, o que é o voto distrital misto, o que é a lista aberta, a lista fechada, Luiz, num plebiscito? O ex-deputado Gastone Rigg, aqui no programa anteontem, ele dizia o seguinte: matéria de plebiscito, citando como exemplo, é sim ou não. Tipo, pena de morte, a favor ou contra. Não se pode discutir. Presidencialismo ou parlamentarismo, monarquia ou república, como já tivemos, aliás. Né? Enfim, isso não vai dar em nada isso aí, né, Luiz? É uma brincadeira. É uma brincadeira absoluta. Agora, Luiz, aproveitando essa discussão e caminhando aí para a questão política, porque você diz que tudo vai desaguar em 2014. E o Volta Lula? Você acredita no Volta Lula? Ou enfim? Ô Chico, é uma situação delicada. No momento em que você tem a presidente, que foi uma criação do Lula, que ela não tem expressão própria. Sim. Política nunca teve. O Lula que inventou.
E depois tinha aquela coisa que ela foi vendida como uma grande gestora. E agora está se mostrando também ineficiente nessa área. Então a imagem dela está sendo destruída, há uma erosão na base política dela, na base parlamentar. Surgiram vários candidatos para questioná-la, quer dizer, ela está se esvaziando. O PT está, como diz o Marcos também, está em frangalhos. Como é que o Lula vai resistir a essa pressão? Eu vejo muito pouca possibilidade, a não ser que ele seja chamado de covarde. Eu acho que ele vai evitar. Então, eu tenho a impressão que será uma coisa mais ou menos fatal ele concorrer à presidência da República. Ao concorrer à presidência da República, mas isso aí só será resolvido a 1/10 hora, porque só poderá ser candidato a pedido da Dilma. Sim. Então tem que desgastar o quadro todo para Dilma assumir essa abrir mão. E em torno dele, porque ele também foi fragilizado. Então, embora ele seja poderoso do ponto de vista, a maior liderança popular do Brasil, então ele está com essa força intacta no meio das multidões, das maiorias. Então, para ele ser candidato, eu vejo assim, tem que se compor um governo de reformas do Estado e ele assumir um papel que é só dele, que é o papel de comunicação com o povo. Sim. E um governo de reformas de qualidade. Com 12 ministérios, para encarar essa... Porque esse novo mandato que inicia em 14, por tudo que a gente está vendo em redor, vai ser um mandato terrível, porque as reformas que nós precisamos são de maturação lenta. Vai precisar de um presidente da República que segure, que garanta esse tempo para amadurecer as reformas. Você olha no horizonte, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Imediatamente o Campos abre mão, a Marina se enfraquece também muito, o próprio Aécio também se enfraquece demasiadamente e vai se criando um quadro natural. Estou vendo uma desembocadura desse tipo. Não sei como é que as pessoas pensam. Você acha, Marcos, como professor de comunicação, estratégico este silêncio do ex-presidente Lula? Ele está sendo chamado a se manifestar, enfim, mas... Ele está esperando um momento para dar o bote, né? É inegável, ele é um grande estrategista político, né? A maneira dele, né? E ele está esperando o momento, né? Mas ele também está saindo chamuscado desse incêndio todo, né? A presidente Dilma, ela está entre a cruz e a espada, ou seja, ela é presidente e é candidata, né? O discurso dos pactos é um discurso de candidata, não é um discurso de presidente, né? E o Lula vai entrar como nesse processo, né? Ela vai se desgastar de tal maneira para que ele volte como salvador, o discurso popular? Não sabemos, né? O que acontece é que a campanha já corre solta, né? Como a Luiz falou no primeiro bloco lá, há uma precipitação do processo eleitoral, né? O Aécio está passeando pelo Brasil e tal, vem a São Paulo nos próximos dias, conversar com prefeitos do interior e tudo mais, né? Então, você tem uma campanha em curso, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma presidente, né? Que foi vendida com um discurso economicista, né? Que negligenciou um discurso social, que é a história do Partido dos Trabalhadores, esse discurso social, ela negligenciou, tanto que ela não consegue dialogar com as ruas, ela não consegue dialogar com os movimentos sociais. Nunca teve esse interesse. E toda a leitura que o governo faz é uma leitura econômica, ou seja, se a economia vai bem, o resto vai a reboque. Só que a economia não vai bem. E agora? E nesse aspecto, Marcos, segundo a questão que o Chico levantou, o Lula não é que ele esteja se preservando. É que, dado que o constrangimento que a presidente foi a criação dele, essa situação tem que ser criada. Ela tem que pedir a ele para ser candidato. Isso aí é uma coisa que implica em muito desgaste e ele tem que ficar fora. Tem que ficar fora porque é constrangedora a situação. É verdade. É mais cômodo, inclusive, pegar o avião e fazer palestra na África, por aí, onde ele tem andado. Mas, no meio desse cenário todo,
também surge já, e com força, o nome do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. Recente pesquisa do Instituto Datafolha, quando ele é colocado em um dos cenários apresentados aos eleitores, o ministro Joaquim Barbosa aparece com 15% das intenções de voto, empatado com o senador mineiro Aécio Neves. Mas os nossos convidados vão falar sobre essa questão e sobre as chances, as possibilidades de um ministro como Joaquim Barbosa ser candidato à presidência da República no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News. Gostoso de ler e bom de negócios. O pessoal da sua rua não dá chance pra dengue, hein? Não custa nada a gente fazer a nossa parte, né? Os casos de dengue estão diminuindo, mas não deixe a prevenção de lado. O SUS treinou milhares de agentes de saúde para ajudar no combate. Receba-os bem. Conte também com a sua família e os vizinhos. Vencer a dengue depende de cada um de nós. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 4 de julho. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o cientista político Luiz Azevedo e o professor de comunicação, jornalista Marcos Vinícius Batista. Eu gostaria de aqui registrar um agradecimento especial a um colega publicitário que é telespectador assíduo do Jornal em Foque, sempre participa encaminhando suas perguntas, o Adalberto Nascimento. Um grande abraço a ele, muito obrigado pela participação, por essa audiência qualificada, Adalberto. Mas, Luiz, eu queria te colocar a pergunta que deixei no bloco anterior. O surgimento nas pesquisas do nome do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, como virtual candidato à presidência da República. Enfim, uma colocação até bastante significativa, 15% das intenções de voto, empatando com Aécio Neves, e à frente a ex-senadora Marina Silva, com 23%, e a presidente Dilma, com 30%. Como é que você vê isso, Luiz? A história do judiciário brasileiro é uma das mais lamentáveis que eu já conheci. Na verdade, nunca houve justiça no Brasil, né? E o comprometimento do judiciário com o andar de cima, na linguagem vulgar aí, sempre foi uma coisa notável. O Joaquim Barbosa é o aparecimento dessa nova feição do judiciário, com o processo dos mensaleiros. Ali houve uma qualificação do Supremo muito grande e o povo, prestes a sair às ruas, percebeu perfeitamente isso. Então, você pegar os 3 poderes, qual que sobrou? Foi o Poder Judiciário, através da personalidade marcante do nosso presidente, um negro que fez uma vida toda de estudos, de superação fantástica a partir lá de Paracatu, lá em Minas Gerais. Um mineiro como eu, me orgulho muito de vê-lo presidente do Supremo com essa projeção. Então, eu acho o seguinte, restou, na reforma desse Estado putrefeito, restou o presidente do Supremo. Então, você olha dos lados, a classe política
está rebaixada, a presidente está nessa dificuldade, com essa dificuldade toda. Então, a democracia depende da sustentação desses poderes. Aonde se apegar? Se o Lula não resolver o problema de sair, que é uma liderança popular muito poderosa, e ele pode efetivamente dar uma acalmada no país, que vai ser necessária, e ganhar esse tempo para as reformas, para onde nós caminhamos? Ele pode, de repente, pode ser uma solução, embora tenha um temperamento difícil, mas ele, por exemplo, ele defende a candidatura avulsa, Marcos. Ele defende, quer dizer, ele critica o Congresso pela sua ineficiência, duramente, que os partidos são de mentira no Brasil. Você acha que é viável uma candidatura assim? A candidatura avulsa, mais ou menos, o recado seria o seguinte: eu não saio por nenhum desses partidos, só sairia se fosse uma candidatura avulsa. Eu acho que esse recado está subliminar, ele está ali na colocação à disposição. À disposição. Eu acho que é uma boa disposição, porque eu acho que todo mundo tem que se alistar, porque a quadra que vem aí é muito dura, muito difícil para todos nós. O mundo está revirado, as economias maduras do mundo estão em ocaso, a Europa nem se fala, os Estados Unidos estão numa questão dificílima moralmente agora, com esses problemas que houve agora, a conduta do Obama, lamentável, está uma imagem caída. E a economia e a mudança com a revolução em TI e a vinda da era do conhecimento, é uma mudança muito radical, muito radical. Esse negócio do crescimento econômico hoje é discutível, nós vamos ter mais ou menos. Então é uma situação muito nova que inspira não só cuidado, mas todo mundo tem que estar juntos para tentar resolver, sobretudo esse novo mandato. Então eu acho que a disposição do ministro Joaquim Barbosa de pelo menos atuar num nível bem alto, com uma administração, como eu falei antes, competente embaixo, cuidando da administração do governo, das reformas, né? Eu acho que é uma coisa salutar. Marcos. Olha, Chico, a relação é bem de personalização mesmo, né? Como o Aloysio disse, tem a questão do poder judiciário como o último poder que sobrou, pelo menos balançando, né? Mas há um certo descolamento, né, da população entre o Poder Judiciário e o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa virou talvez um dos últimos símbolos de ética nas relações políticas, né? E esse discurso da ética está muito presente nas ruas, né, por conta de todo o descalabro da classe política, né? O que a classe política conta é com esses 90 dias, porque a gente tem 90 dias até outubro, né? E aí, outubro, bate-se o martelo e começa o processo efetivo, eleitoral, né? Então, tudo o que está acontecendo agora, todos esses processos de mudança capitaneados pelos protestos nas ruas, né, que a classe política não entende e que a própria imprensa também levou muito tempo para entender, e duvido que a grande imprensa tenha entendido por completo, né? Tá todo mundo torcendo para esses 90 dias. Quer dizer, o Congresso Nacional, o Poder Executivo estão torcendo para que tudo se acalme em 90 dias, né? E que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa no processo eleitoral. A Marina Silva, que foi muito bem na eleição anterior e que também tem uma boa imagem como personalidade política, ela tem um problema a resolver, que é o problema do partido dela, que ainda não existe, né? Que é um problema burocrático, administrativo e político, que acaba desviando também um pouco o foco dela para esse processo, né? O fato é que o Joaquim Barbosa, ele acaba, com essa ideia de candidatura avulsa, pelo menos simbolicamente se posicionando, né, e dando a mensagem para os poderes que estão aí trabalhando com seus velhos métodos, né, e diante de um processo histórico novo. Seria o novo, né, Luiz? Nesse processo ele seria o novo. Seria. Seria o novo velho, né? Sim. Mas seria o novo, exatamente. E esse é muito importante que haja um novo. O único velho qualificado para ocupar isso aí, com alguma dificuldade, seria o Lula. Sim. Dada a condição dele de segurar os trabalhadores, impedir uma greve geral, com a radicalização do movimento e a piora da situação econômica, segurar isso aí, porque se isso aí ficar solto,
Se o trabalhador ficar solto e aderir, sim, aí realmente... Agora, nesse sentido, Aloysio, a condenação dos mensaleiros, que deve acontecer, pelo menos as pesquisas estão indicando isso, enfim, não pode vir a prejudicar, de repente, essa pretensão do Lula de retornar? Eu acho que não, porque ficou claro que o Lula, vamos dizer, a imagem dele ficou, de alguma maneira, desfocada em relação a esses acontecimentos. E o Dirceu preparando a sucessão do Lula a favor dele, sim, isolou o Lula, blindou o Lula. Então, o processo ficou muito claro que o chefe desse processo era o Dirceu. Ele acumulou tudo para poder garantir o apoio decoroso do Lula a ele como Delfim do Lula. Então, cavou a própria sepultura, né? Com isso. Porque não previa que o Brasil poderia mudar. Aloysio, eu queria só ouvir a sua opinião, porque nós estamos já no final do programa, a respeito, rapidamente, do quadro em São Paulo. Nós temos aí o governador Alckmin liderando as pesquisas, enfim, e outros nomes surgindo, como o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, enfim, o ministro Alexandre Padilha, da Saúde, citado, enfim. Como é que você vê o quadro em São Paulo? Qual é a sua avaliação em São Paulo? O Alckmin continua favorito? Eu acho que o governador Alckmin nunca foi citado em nenhum processo de corrupção. Sim. Ele tem uma carreira longa, é uma espécie de caipira da política paulista, que a gente então tem uma força muito grande no interior. No interior, é verdade. É de lá, de Pindamonhangaba. E reagiu rápido, o mais rápido possível a essa crise. E é uma pessoa honrada. Então, ele tem condições. E você tem poucos concorrentes. O Scaff usou a posição dele aí, o modelo S de SESI, essa coisa toda, para projetar uma ideia de priorizando a educação muito inteligentemente, que é o maior problema, a meu ver, a logística, que eu sempre bati aqui no programa, o nosso velho programa, com a logística e a educação, sempre bati em cima disso. E ele fixou exatamente em cima desses dois temas. Então, cresceu aí, pegou esses 15%, 16%. Mas eu não acredito que eles tenham muita sustentabilidade numa campanha eleitoral. Sim. Agora, tem o Kassab. Mas o Kassab, que foi prefeito, 2 mandatos. Então, é uma pessoa também que tem uma certa penetração no interior, mas está, por enquanto, fragilizado. E o Padilha, que seria o candidato do PT, ou ele... O PT está numa situação lastimável, não tem candidato. Não tem candidato. Não tem candidato, eu não sei. Bom, nomes não faltam, hein? É o ministro Padilha, Marta Suplicy, enfim, Aloysio Mercadante, tem vários. Vários nomes não faltam. O Aloysio Mercadante cresceu agora e foi para juntinho da Dilma. Grande interlocutor hoje. Ele então, é o interlocutor da presidente que, Dilma. Provavelmente, se houver esse declínio da Dilma, ele está junto com um abraço de... Ele virou um abraço de afogado. Virou mais ministro da Casa Civil do que ministro da Educação. Então ele pode dar um abraço de afogado. Aloysio, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas você sabe, somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Muito obrigado, Aloysio, pela sua presença. E fica aqui o convite para que você retorne. Com todo o prazer, quando você quiser. Tá certo. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez, pela sua presença. Obrigado, Chico, pelo convite. Com o nosso comentarista, o jornalista Marcos Vinícius Batista e o cientista político Aloysio Azevedo. Chegamos ao final desta edição e amanhã estaremos de volta às 8 da manhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Tenham todos um ótimo dia. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.